Olá, equipe das ideias, seja bem-vindo a mais um podcast e mais um quadro Arraso com Vida. Quadro este que a gente tem a maior vontade de compartilhar assuntos de instituições filantrópicas e ações sociais nessa mesma vertente. Hoje a gente está aqui com um baita convidado, não só um, mas três. Ao meu lado, Dr. Bruno, veterinário, que está aí engajado também nessa primeira cão-meada. Acho muito interessante essa ideia cão-meada. E além dele, a gente tem aqui Lúcio e também a professora Alice, que também tem 30 anos que eu a conheço e ela já está aí meio que solidificada nessas ações sociais animal. É uma honra em ter vocês no espaço da Casa das Ideias. Seja muito bem-vindo. É um podcast. Aqui a gente flui de forma tranquila, não tradicionais a mídias comuns que a gente está acostumado no quesito televisivo, que é meio que engessado, mas algo muito distinto dessas vertentes tradicionais. E como eu disse, é uma honra e eu espero que vocês possam dar início às considerações iniciais para a gente conhecer mais desse projeto, essa primeira caminhada, e esclarecer e trazer mais informações para o telespectador. Muito obrigado a todos vocês. Quem dá as honras do começo, pode ir. Bora. Então vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre essa caminhada. Primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Bruno, sou o gestor e o veterinário da clínica Centrovet. E vamos falar um pouquinho hoje aí sobre essa caminhada e essa ação solidária aí que a gente está promovendo na cidade de Tucano. Perfeitamente. Em sequência, quem dá as ordens, vai lá, madame. Muito obrigada pela preferência. Bem, eu sou Alice, antes conhecida como Alice das Abóboras e agora um outro título, Alice Professora, como disse você, Kainan. Já há mais de 20 anos que eu trilho por essa causa animal, né? E foi um prazer muito grande ter sido convidada para estar aqui com vocês e divulgar cada dia esse trabalho tão árduo e tão urgente, né, de que surjam mais e mais pessoas. Aproveitar a oportunidade também para parabenizar o Dr. Bruno por essa ideia, porque o quanto mais divulgarmos informações, apelos, instruções, informação, afinal, sobre a causa animal, a realidade dos animais de nossa cidade, são assuntos bem-vindos e que vêm a estimular e agregar mais e mais pessoas. Lúcio? Como você já disse, né? Eu me chamo Lúcio, eu participo ali também da Tucano Rural, né? A sua primeira opção. E é muito honroso para mim estar aqui nessa noite maravilhosa, essa rica oportunidade que o senhor aqui nos proporcionou, né? E agradecer, primeira mão, ao Dr. Bruno, aí, o qual também me propôs para estar aqui com ele, de muita gratidão. A palavra hoje é gratidão. Professora Alice dispensa comentários, né? O que ela faz não está no gibi, realmente. Uma mulher que tem se doado para os animais e que nós tomemos ela como exemplo para nosso decorrer de vida. E tem uma frase mais importante, mas não vou dizer agora não, é no finalzinho, que eu aprendi com ela quando era minha professora há 20 e poucos anos atrás. Então é muito importante que nós cresçamos e aprendamos com pessoas maravilhosas aqui, né? Você, Kainan, Alice e o veterinário aí de primeira linha, Dr. Bruno também. Então você vai pegar essa frase, deixar na caixinha da sua memória. Tomara que você não esqueça. Não esqueça não, se eu esquecer ela sabe. Mas enfim, vamos dar o pontapé na questão das indagações, que é comum o nosso telespectador, o pessoal que irá participar, a população que vai compreender melhor diante dessas informações que vocês trarão aqui nesse podcast. Para começar, como nasceu essa ideia? O que motivou esse movimento? Kainan, essa ideia surgiu diante da comemoração da clínica. A gente vai fazer mês que vem 10 anos de Centrovet aqui em Tucano. E a gente queria fazer algo para impulsionar a comemoração e, ao mesmo tempo, tentar alguma forma de ajudar aos animais que mais necessitam. Então, assim, foi ideia de Açucena, minha funcionária, meu braço direito, tá ali comigo todo dia. Ganhou aumento, Açucena.
Então, assim, a gente estava pensando no que fazer para divulgar e, ao mesmo tempo, ajudar, que era o principal. Então, assim, surgiu a ideia da calmeada e surgiu a ideia de arrecadar rações, alimentos para doar para os animais que mais precisam. No caso daqui, Tucano, Dona Alice, é uma guerreira aí que está trabalhando aí nessa causa já há muito tempo. Perfeito. E na visão de vocês, como é que vocês engajaram junto nessa ideia? Como foi a forma de abraçar? Alice numa questão de cuidar dos animais. Você na vertente mais empreendedora, de estar à frente do comércio, de agronegócio, vamos dizer assim. Eu particularmente... Sim, quando eu recebi o convite, né, do Dr. Bruno, é um convite mais que irrecusável, né? Não tem como recusar um convite desse em prol dos animais, né? E eu acho que uma forma muito boa de não só ajudar os animais, mas de abrir realmente, mudar a ótica, né, de toda a população, de ter um olhar diferente para com esses animais que são menos favorecidos. Muitos deles não têm um alimento. A gente vê a correria que é realmente de algumas pessoas que se dedicam em cuidar deles. E não foi peso nenhum estar junto nessa caminhada idealizada pelo Dr. Bruno e a Centrovet. Parabenizo demais. Parabenizo demais e me sinto honrado de ser chamado para fazer parte. Não digo só eu, mas todos os comerciantes, né? Hoje eu estou aqui representando os comerciantes. Digo para os comerciantes, brinco, se você não vir, só você não veio, meu irmão. Vem fazer parte com a gente. Unidade é diferente de reunião. Às vezes eu também cito esse exemplo, né, de família reunida. É diferente de família unida. Unidade traz crescimento. Unidade, quando a gente busca no mesmo propósito, a gente cresce. Não vamos olhar para as diferenças. Diferença todos nós temos, mas unidos nós somos mais fortes. Vamos dar as mãos e vamos abraçar essa causa. Justamente, Lúcio. E foi assim, algo que a gente não pensou em, não vamos envolver só empresas do mesmo segmento. Acho que a gente teria que chamar várias empresas, inclusive do mesmo segmento. Então, nesse momento, não tem concorrência. Sim. A gente não vê, tanto que a gente convidou o Lúcio da Tucano Rural, convidou o pessoal da Agro Sertão, da Casa do Fazendeiro. Então, assim, tem várias empresas envolvidas, várias pessoas envolvidas, abraçando a causa aí, que é dos animais menos favorecidos. Muito interessante. Alice, você que é uma grande referência dos cuidados dos animais aqui na cidade. Eu estava pensando um pouco antes desse momento, né? Esse triângulo, né? Dr. Bruno, Lúcio e eu na condição de protetora. Esse triângulo em prol das vidas, né? O veterinário, a quem eu sempre tenho um grande respeito, né? Porque o profissional que tem um conhecimento além de pessoas comuns, né? Tanto que nos meus programas de rádio eu sempre digo, qualquer coisa, procure o veterinário, não tem dinheiro, chore lá suas pitangas, mas não dispense um profissional, porque o profissional vai além do nosso olhar. Nós temos a experiência, o profissional tem a experiência e o saber acadêmico, que se preparou para interpretar a linguagem dos que não usam a nossa linguagem, né? Então, o veterinário está aí de ponta para entender melhor as coisas que a gente ainda não consegue entender no sentido clínico. E porque o Lúcio, eu disse, nossa, porque os trabalhos, as ações, elas fluem e elas têm um efeito bem melhor quando há uma rede, uma junção, né? Uhum. Veja, o veterinário atende, prescreve. Digamos que o Lúcio não fosse a pessoa que ele é, que eu confio, vejo você com muita hombridade. Obrigado. Né? Então, alguém vai, o protetor vai até o seu comércio, mas você não tem a medicação e você procura driblar, né? Digamos que agir de má fé, que não é o seu perfil. Então, o trabalho do Dr. Bruno vai declinar, né? Porque houve talvez uma substituição que não é a ideal, que às vezes a gente precisa, mas geralmente o óbvio é consultar o profissional. Tudo bem, Dr. Bruno fez a prescrição, Lúcio vendeu, mas
falta, às vezes, aquela pessoa que precisa orientar, né? Eu lembro, doutor Bruno, que uma vez o senhor atendeu um animal, a pessoa me procurou porque teve dúvidas, e eu disse que colocasse o animal num ambiente livre de correntes de vento, né? Mas o animal piorou um pouco e a pessoa me chamou e eu fui. Não custou, não foi fácil. Ele morava nas casinhas e era tarde da noite. O ambiente que ele achou livre de corrente de ventos era um banheiro que não era revestido. Um ambiente extremamente úmido, né? Então, muitas vezes tem o veterinário, tem o que vende o remédio, estão agindo corretamente, mas falta o olhar do que tem a experiência. Ele achou, na boa intenção de salvar o animal dele, que ali naquele local era o lugar melhor, porque estava livre de correntes de vento, mas era um ambiente úmido. Então, precisa, às vezes, para a gente chegar ao objetivo, né, de salvar uma vida, desse trio, né? O que atende, o que vende o medicamento e o olhar daquele que tem uma certa experiência e que diz, é assim. E que às vezes só a gente indo até o local e vendo é que sabe se está realmente agindo de forma correta ou não. Não por culpa do tutor, mas por falta de experiência muitas vezes. Pegando esse link, já que você, como todos nós sabemos, uma referência de cuidar dos animais, assim, na sua concepção, como está a realidade dos animais de rua? A gente sabe que é desafiador. Esse dia a dia, o que é que você pode contar? Qual o seu parecer? O que é que você pode compartilhar? Eu digo que calamitosa. A situação dos animais de rua de Tucano é muito triste. Principalmente essa época fria. Eu recebi um pedido de ajuda para um animal suposto de atropelamento. Eu não tinha onde acolher, nem tenho, mas quando eu imagino um animal prostrado, sentindo dores e passar a noite assim, no relento, às vezes além do frio, a chuva, né? Então, eu tenho assim uma dor, uma compaixão pelos animais de rua que às vezes até eu adoeço, né? Por saber que eles não têm absolutamente ninguém por eles. Ainda hoje mesmo eu fiz um apelo ao poder público, que tenha um olhar mais complacente para os animais de rua. Porque os animais que têm tutores, seja um tutor um pouco descuidado, humilde, mas ele tem algo. Até no sentido da gente ajudar fica melhor, porque esse animal tem uma referência. E os de rua, é rua. Quantas vezes, a gente recolhe um animal de rua, quando coloca na maca, na mesa, para o veterinário atender, percebe a quantidade de parasitas. É carrapato, é piolho, é pulga. Imagine, um só parasita em nós, a gente só falta enlouquecer. E animais que estão ali com milhões, né? Carrapato, pulga, piolho, o tempo todo aquele animal sendo perseguido por esses parasitas, além da fome, às vezes a fome, a sede, o frio, todo tipo, né? Eu me preocupo até com o lixo. Eu evito colocar lixo que exponha, que coloca o animal em risco, ossos, alimento estragado. Eu faço um buraco e enterro, porque o meu animal, o animal que tem um tutor, ele tem um olhar. Um dia me chamaram para olhar o caso de uma gatinha, ela ficou com a vértebra do frango encravada na presa. O rosto dela estava inchado, ferido, dela tanto coçar, e ela estava assim, o arco, há vários dias que ela não conseguia se alimentar. Era uma coisa simples, que só foi pegar com uma pince e puxar. Mas esse animal, a sorte dele é que ele fazia parte de uma colônia e ele permitia, né, que alguém tocasse nele, capturasse. Foi possível a gente capturar. E os que não permitem que a gente capture, né? Laços. Uma vez até por conta da Covid, apareceu lá nos grupos que a gente não deveria descartar máscaras sem tirar aquele fiascozinho do elástico. Então, eu vejo certos tipos de lixo que são verdadeiros riscos. Um dia mesmo eu vi uma gata com a alça de uma caçarola circulando o pescoço. A boca de uma caçarola quebrou, era esmalto, e ficou. Ela certamente tentou até comer alguma coisa que estava ali dentro, né? Igual que a gente sabe de animais que são
estrangulados, engole alimentos que não são de fácil digestão, o problema dos animais do mar, né? E aqui mesmo na terra está acontecendo isso, o caso dessa gata e tantos outros, né? Um alimento estragado no lixo, gente, bota a vida do animal em risco. Ele pode ter uma infecção, uma diarreia violenta. Ele vai morrer sem um olhar de ninguém, porque ele se intoca ali e vai morrer. Não tem quem preste socorro, ninguém consegue às vezes capturar. E quando consegue, o problema já está tão avançado que não tem mais como contornar. Perfeitamente. Então, os animais de rua têm o meu apreço, e eu acho que uma das maiores angústias são os animais de rua, por isso. Você quer complementar? Eu só quero complementar o que a Alice falou, né? Eu costumo dizer, eu venho do povoado, eu sou natural do Creguenhém, né? E lá, quando acontecia qualquer coisa com os animais, eu falei, fala com a Alice, né? E o engraçado é que eu passava o número dela, comecei a passar o número dela depois que a conheci, fiquei mais próximo a ela. Chegou um ponto que eu mesmo comecei a ter pena da Alice, porque ela já estava muito cansada, né? Ela dizia, ai, Lúcio, eu não aguento mais, Lúcio, aguenta, assim, vai se fortalecer. E é isso, a batalha da Alice é uma batalha árdua, né? Mas é uma batalha que, digamos assim, que ela tem esse recarregar através dos animais. Os animais, ele passa isso. Eu tenho um cachorrinho hoje, o nome Ralph, né? Minha esposa, meus filhos estão em casa, é o meu amor, né? Então, um cachorro muito que é obediente. Então a gente se apega, como diz mesmo, é um coração fora do peito, e a gente vai se apegando, e foi através dela que vem esse amor para com os animais, né? A gente vê também o trabalhar do Dr. Bruno, faz com excelência, faz com qualidade e, acima de tudo, com amor, né? Sem amor nada vai adiantar. Então é isso, esses dois grandes profissionais. Eu falo ela como profissional porque ela não para, não se cansa. Ela tem praticamente uma casa lotada de animais, né, o qual ela dá toda a sustentação em termos de amor, em termos de alimento, e dá o suporte necessário e preciso para as pessoas que menos têm essa condição, né? Eu também falo do Dr. Bruno, eu já tive em casa, eu até brinco com ele, que eu já fui lá, né, para ele dar uma baixadinha, e fez isso para ajudar um cliente meu, e foi maravilhoso, né? E era incrível porque ele não tinha muito conhecimento da gata. Falou, doutor, já medicou, rapaz, fique em paz, minha gata não vai, e a gatinha não vai. Então, assim, a gente vê que o olhar clínico, o olhar do profissional nos deixa mais calmo mediante a situação, muitas das vezes adversa, né? Porque o doutor em si, ele faz o trabalho dele, né? Sobre a questão de sobreviver ou não sobreviver, não é questão dele. Ele faz o possível, né? O impossível só pertence a Deus. Perfeito. Né? Doutor, a gente acabou de ouvir experiências de vidas. Sim, sim. Relacionado com a defesa dos animais, da professora Alice, do Lúcio como também proprietário de um animal, mas também numa vertente de comerciante. Mas é bom que a gente expanda também pelo olhar clínico, perito e técnico, diante dessa experiência, dessa indagação. O que é que você tem a responder para a comunidade? Eu acho que atualmente aqui em Tucano, como Dona Alice falou, é caótico os animais de rua aqui. Sofre muito. Eu vejo o trabalho de Dona Alice, tem outras protetoras também, Magali e Neide, que tem toda a minha admiração, meu respeito, porque estão no dia a dia, na batalha aí. Eu vejo o sofrimento de Magali, correndo atrás de ração, de alimento para dar para os gatinhos que ela ajuda. Então é triste, é muito animal de rua, é muito sofrimento, e o pior é a falta de alimento para esses animais. Então atualmente o estado dos animais de rua aqui de Tucano é um pouco complicado. Uhum. Então, voltando mais um pouquinho desse projeto da caminhada, você disse que foi também em comemoração aos 10 anos da Sim. clínica, que eu sinceramente fiquei abismado, que eu não sabia desse tempo todo, anos, né? que passou tão rápido que acho que nem você mesmo percebeu. Como foi essa questão de fortalecer essa ideia? É uma causa nobre, legal, mas como foi que convencer a sociedade, o comércio, vamos unir diante desses animais? Como, esses detalhes, a estratégia? Kaidan, surgiu da necessidade mesmo, da gente ver o dia a dia e a necessidade mesmo dos animais, das protetoras de arrumar alimento.
Então, como eu falei, foi uma ideia de Açucena, a cão-meada, né? E a partir daí a gente começou a convidar. A gente foi atrás de apoio, convidou o Lúcio, convidou as outras empresas do mesmo segmento e corremos atrás. Vai ser assim, vai ser beneficente, o que você pode ajudar? Vamos para cima. E a Açucena revolucionou Tucano. Foi atrás de patrocínio aí para todo mundo. Eu percebi. Falou com o prefeito, vereadora, secretário, ela correu atrás mesmo. E graças a Deus, o pessoal, muita gente ajudou, muita gente abraçou a causa e com fé em Deus vai ser sucesso. Uma curiosidade agora minha, tá? O nome é cão-meada. Cão-meada. Mas quem não tiver um cão, ou pode ter um gato, ou outro tipo de pet, pode ir? Pode sim. Agora sim, com relação a gatos, porque a gente botou mais para cão. Porque para passear com gato de coleira é mais complicado. É mesmo? E onde vai ter muito cachorro, geralmente eles não se dão muito bem, né? Sim. Então, assim, quem tiver gato, quiser ir, leva no colo ou leva na caixinha de transporte. Mas assim, oriento mais o pessoal a ir com cão. Então a gente ainda vai divulgar um pouco sobre isso aí. Cães agressivos, a gente vai orientar a usar focinheira. A gente vai levar algumas focinheiras também. Vou levar um kitzinho, vai ter um kit lá de primeiros socorros, caso aconteça algum imprevisto. E eu vou estar lá durante todo o percurso. Se Deus o livre acontecer algum imprevisto, a gente está lá para ajudar. Mas quem não tiver pet também pode participar, pode adquirir sua camisa, faz a compra da camisa e vai para lá na forma de ajudar. Vai doar 2 quilos ou mais. A gente estipulou 2 quilos de alimento, 2 quilos de ração, a partir de 2 quilos, mas quem quiser doar mais, pode doar. E outra coisa que o pessoal das associações me falou, as protetoras, quem puder doar mais ração de gato, elas preferem. Porque a maioria dos animais são gatos, que necessitam mais. Então, E por quê? Qual é a quantidade. a quantidade de animais gatos. de rua é maior do que a quantidade de cães. É mesmo? Então, segundo as É protetoras, elas preferem mais ração de gato do que ração para cães. Mas quem consome mais? O gato ou o cachorro? A questão da ração? Ou meio que proporcional? Ou vai depender? O gato consome menos. O gato é mais Mais light. delicadozinho, mais light. O cão consome mais. Depende do porte também, né? Mas a necessidade é mais para gatos. Porque a colônia tem muitos gatos. Dona Alice pode falar melhor do que eu sobre a quantidade aí. Mas eu vejo que eu acompanho um pouco Magali, Neide, Dona Alice. É muito gato na rua aí. Eu vejo o sofrimento delas. Então a gente, se puder, a gente vai arrecadar, vai querer tudo. Cachorro, gato, que vier, a gente vai agradecer de coração. Mas se puder doar mais para gatos, porque a necessidade maior realmente é para os gatinhos de rua aí. Falando um pouco de população de rua, eu acredito, né, que é real. O doutor Bruno está certo, a quantidade maior é de gatos. Primeiro, porque os cães têm mais como haver um certo controle. Por exemplo, tem pessoas que não podem ainda castrar a cadela, mas deixa ela contida durante o cio, né? E uma gata jamais. Eu uma vez inventei de aprisionar uma gata para ela não cruzar. Ela enlouqueceu. Ela não comia, ela não bebia, ela não dormia. Foi preciso dar um tranquilizante, né? Nessa época não tinha veterinário aqui ainda em Tucano, né? Agora o doutor Bruno falando dos 10 anos, né, da Centrovet, eu lembro assim, a sensação de alívio que eu senti. Eu comecei a fazer 15 minutos de programa na Cruzeiro, pela manhã, no programa de notícias da Cruzeiro, e eu estava falando da carência de um profissional em Tucano, né, de um veterinário. E alguém ligou para a rádio e disse que já tínhamos um veterinário, que era o doutor Bruno, e até então eu não sabia, né? Aquela informação foi balsâmica para mim, né? Eu digo que quando eu estou com um veterinário, eu estou com Deus. Porque talvez por eu não ter uma família biológica, né, transformei os animais em minha família. E por serem ainda discriminados de acordo com a nossa civilização, eu passo muitas angústias. Eu sou discriminada. Ninguém para querer mais passageiro do que os taxistas. Tem horas que eu chego na rodoviária, ao invés deles virem ao meu encontro, se escondem de mim.
Eu nunca peguei um frete para não pagar e por que estão correndo? Por que será, é nóis? Ali eles acham melhor fugir do que às vezes dizer que não vai me levar com o animal. Eu não levo o animal, eu já aprendi as manhas. Eu não vou com caixa, não vou com nada, mas eu percebo que eles se recuam. Se recuam. Inclusive, tenho alguns, são poucos, mas graças a Deus consegui. E tem dado certo, mas é minoria. Não só eu entendo o caso deles, não é por eles em si, mas pela exigência dos passageiros. Isso. Então, ninguém quer perder passageiro, né? Eu só vou lá uma vez ou outra, principalmente agora que temos veterinários aqui, mas quando precisa, às vezes é um caso, um tutor que diz, não, eu prefiro levar para um médico que já atendia o meu animal, e aí coloca ali o problema nas minhas mãos e eu tenho que ligar para os que já sei que aceitam de melhor grado, né? E inclusive que seja em caixas apropriadas de transporte, né? Então é isso. Mas agora eu me perdi um pouco da gente estava falando. Sim, então, quando eu recebi essa notícia que já tinha veterinário da cidade, eu fiquei muito feliz, né? E quer ver eu me desmontar? Eu acho que eu posso estar indo para o melhor jantar, para o melhor evento. Se eu me deparo com um animal em situação de sofrimento na rua, acaba ali a minha alegria. Não adianta, eu posso me esforçar. É melhor voltar para casa, não vou mais para lugar nenhum. E como é que as outras pessoas vão entender? Às vezes se sentem até desconsiderado. Poxa, eu convidei a sua presença ali. Eu vou, às vezes, eu vou. Mas no fundo, a festa acabou. Né? Uhum. Deixa eu ver uma cadela no cio com um monte de cães atrás. Poxa, eu já sei qual vai ser o desfecho daquilo. Né? Sim, porque a gente está falando da quantidade de animais de rua ser mais gato. Então, a gata é muito mais difícil de ser contida. Ela entra no cio e cruza, e às vezes o tutor tem tutor e o tutor nem percebe, né? Aquele que é cuidadoso averigua a idade do animal, providencia a castração, e o que não pensa que está tudo muito bem, mas a gata já cruzou, porque ela sai de casa e por onde anda namora, e o tutor não sabe se tem tutor, o tutor não sabe. Então até mesmo, e aquele que não tem muita consciência, existe, né, tutores, que no momento que a gata dá luz a seus filhotes, simplesmente sem nenhuma piedade, coloca numa caixa e bota aí nas avenidas onde as pessoas fazem caminhada, nas beiras de pista, nos portões das casas dos protetores, porque eu acho isso um absurdo. Uma parcela da sociedade de Tucano pensa assim, se Alice Magali tem 100, então ela pode cuidar de mais um, que é 101. Agora, eu que não tenho nenhum, não posso cuidar desse um. Entendeu? E cada animal é uma responsabilidade a mais, não só a alimentação, mas a vacinação, a vermifugação e principalmente quando acontece algo, uma doença que pode acontecer e esse animal precisa de um tratamento, às vezes oneroso, sofre um atropelamento, ortopedia, o doutor Bruno está aqui, é um tratamento que não é barato. Entendeu? E nem todo mundo tem condição de arcar com as responsabilidades que uma vida exige. Então é fácil descartar aquele que não tem amor pelo animal. Criou ali porque era conveniente, precisava pegar os ratos, mas não deu certo, então engravidou, descarta. Por dia a gente recebe não sei quantas ligações. Eu tenho aqui uma gata e inventa tanta coisa. Tem casos que a gente vê que é considerável, né? Mas eu digo assim, sempre nos programas, não transfira a responsabilidade, peça ajuda. A gente está aqui para ajudar. Agora, transferir a responsabilidade não, porque nós, se fôssemos bilionárias, eu acho que esse dinheiro ia acabar se não tivesse um bom suporte, uma forma de retorno, porque aumenta assustadoramente. Magali está hoje com essa quantidade de gatos, eu lembro, começou de um senhor idoso que teve que morar com a família em outra cidade e alimentava poucos, eu acho que não chegava a 10, atrás do Posto Brasil. E Magali entrou na cilada. Né? Assumiu, ficou, e chegou mais um, e chegou mais um, e chegou mais um, e chegou mais um. Tem pessoas que criam o animal, mas se perceber que tem uma colônia próxima, expulsa o animal, tela o rol para o animal ir comer lá da ração que é colocada nas colônias e não dá
a ração àquele animal. Então, é um apelo que eu faço à sociedade que tenha mais compaixão, né? Nós protetores, até então, não recebemos ajuda, assim, não somos registrados, não somos ONGs registrados, nós somos um grupo ainda. Encaminhamos, está em processo, mas nós não recebemos verbas, recebemos ajuda de pessoas que se compadecem da situação nossa e dos animais, mas sempre a demanda, a necessidade está muito além da oferta, entendeu? Voltando sobre a arrecadação de rações, como é que ela vai ser compartilhada, qual é a quantidade que vocês pretendem arrecadar? E outra curiosidade minha, quem é veterinário, ele também é especialista em várias áreas, ou tipo que... Não, assim, pergunta de leigo, tá? Porque você vai no médico tradicional do ser humano... Cada médico tem sua especialidade. Tem sua especialidade. Na medicina veterinária também. Aí é? Tem. Eu achava que... Eu sou clínico e cirurgião de cães e gatos. Cirurgião de tecidos moles, né? Fiz um curso de ortopedia, já faço alguns tipos de cirurgias ortopédicas, mas tem especialidade sim, igual na medicina humana. Eu achava que leva pro veterinário, ele resolve tudo, né? Mas assim, interior, geralmente não tem tanto especialista, né? Então a gente meio que faz um pouquinho de cada coisa aí. Entendi. Inclusive mas sempre... disse que... desculpe, continue. Não, pode falar, dona Alice. Cardiologia na Bahia é um pouco precária, né? Sim. Isso aí. Só em algumas universidades que tem, algumas clínicas também particulares que tem a especialidade de cardiologia veterinária. Aqui na Bahia são públicas, tem privada? Tem um hospital que inaugurou, em Salvador. Se não me engano, foi ano passado, um hospital público para animais. Para cães e gatos. Foi o hospital veterinário. Isso, muito bom. Mas voltando sobre a arrecadação, em média, como será essa assim, logística? A gente não vai estipular a quantidade, tudo que vier é lucro e as protetoras vão agradecer. Então, assim, sobre a quantidade a gente vai conversar com, a princípio, Dona Alice, Magali e Neide, que são as principais, são as cabeças aí das protetoras, e elas que vão meio que dividir aí. Então a gente vai tudo repassar para elas e elas vão compartilhar. Entre elas vão compartilhar lá a quantidade que vier. Tudo que vier vai ser direcionado para elas. Não vamos estipular a quantidade. Então, quanto mais, melhor. Os animais de rua agradecem. Alice, aqui em Tucano, nosso município como um todo, você tem ideia de quantas ONGs, ou não sei se é a palavra adequada, quantos protetores existem no nosso município? O que participa aí no grupo do WhatsApp, não sei. Eu não sei ao certo, porque eu não participo do grupão. Eu faço parte do Quatro Patas, mas de âmbito mais restrito, né? Porque é assim, alguém, como tudo na vida, há o real e há o ilusório, né? Nas profissões também, né? Tem gente que escolhe a profissão porque acha bonito, dá status, mas quando se depara com a realidade é diferente. Então, existem pessoas, protetores e protetores, né? Eu acredito que, não quero me exibir, mas fundadores assim que começaram, o Magali e Neide, existem outros protetores independentes, mas que eu no momento não estou autorizada para compartilhar, para expô-los. E ainda por uma questão não só de respeito, mas assim, como é que eu devo dizer, o risco, porque no momento que eu digo que a Joana, a Antônia e a Maria amanhã já aparece um monte de gatinhos lá. Na casa delas. Pombal acontece muito isso aí também, viu, Dona Alice? Tem uma protetora lá que eu acho que na casa dela hoje tem mais de 100 gatos. É mesmo? Que o pessoal fica doando na frente da casa dela. Cara. Ela chegou a colocar câmera e já viu gente jogando o gatinho lá e ela pegou e foi atrás porque ela não dá mais conta. Ela não consegue sustentar esse tanto de animal aí. Então existem muitos outros protetores Alice, independentes. Então muita gente... Desculpa pela pergunta. Assim, tem quantos animais que você cuida? Bastante. Oi? Bastante. Olha,
nós temos conhecimento de pessoas, para estes que eu não quero expor, porque não sou autorizada, né? Eu, Magali e Neide, já caímos na boca do povo, né? Sem a gente saber que ia custar muito. Mas sempre, por trás de Magali tem um cabide imenso de pessoas que ela ajuda, que também são protetores, né? Eu também, Neide também, e muitos outros, né? E quando alguém diz assim, eu gosto tanto de animais, eu sofro tanto de ver os animais necessitando de atendimento veterinário, de alimento, eu digo para essas pessoas, se mantenha no anonimato. Se você não tem ainda estrutura para suportar o que a gente está suportando, você é uma opção. Agora, se alguém tivesse me dito que ia ser assim, eu teria tido mais cautela. Porque eu construí um espaço não para acolher os animais de rua, porque são uma demanda muito grande, mas para o bem-estar dos meus. Eu digo que minha residência é igual aos presídios brasileiros. Faz para X e está com muito, 10x. triplo, 10 vezes mais, entende? E é assim, Kainan, quando aumenta a quantidade, diminui a qualidade. Realmente. Entendeu? Animais, gato e cães. O gato ele é um pouco mais independente. Agora, cães não foi feito para viver num abrigo como se a gente vê aí, não por conta, por gosto do protetor, mas por conta da realidade. São depósitos de animais. O animal não tem qualidade de vida. Se você colocar mais de 5 cachorros num espaço que ele não seja um espaço de 40 e 50 metros, se ele ficar ali confinado, ele começa a se estressar e se agredir até se matar. Entendeu? Os vira-latas, eles são mais sociáveis até. Agora, as racinhas, que eu não sei nem dizer o nome... racinhas gourmets, vamos dizer assim. Os de madame, eles não foram feitos para socializar. Para viver assim. Eles foram feitos para serem tratados com exclusividade, não é mesmo, doutor? Justamente, são cães que têm tanto que quando eles cuidados mais passam especiais. a viver na rua, que é um pouco difícil, mas a gente vê, principalmente quando aparece um tipo de doença que requer custo, aí descarta, abandona. Esse animal não sobrevive muito tempo igual o vira-lata, não. O vira-lata é um cão mais resistente, entendeu? Mas no momento que ele se acha confinado, sem a atenção de alguém, ele passa a ser um cão agressivo e vai agredindo os outros. Então, é preciso que as pessoas saibam disso, né? Então, mesmo que eu tivesse uma tarefa, porque as pessoas olham assim, aí vê, daqui tem um espaço grande. Sim, mas animal não é cabra, não é ovelha que você pega e solta aí, né? O animal precisa ter abrigo, higienizado, né? Vacina e carinho. Esse negócio, eu digo que tem gente que pensa que animais são pedras. Deixa aí exposto o tempo. Não é assim. Então, é uma coisa assim, que as pessoas verem como se fosse... Tucano precisa de trabalho voltado para isso, precisa. Agora, não vamos achar que se Tucano tivesse um abrigo ia resolver o problema dos animais de rua. Não, precisa de um trabalho, antes de mais nada, de conscientização. Porque os animais precisam ser tratados com atendimento veterinário, alimento de qualidade e carinho. O animal requer lar. Perfeito. E não viver como um boi, uma ovelha, uma cabra. Não, é a natureza deles. Eles têm uma outra natureza, certo, doutor Bruno? Com certeza, dona Alice. Muito importante, é isso que a senhora tocou, né? Os animais não são, como a senhora falou, não são pedras. São animais que necessitam de carinho e respeito. É o mais importante aí. Lúcio, o seu parecer diante dessa fala aí? Não, eu concordo plenamente com a Alice, né? A gente que está no dia a dia, a gente vê muito disso. Ela não quis falar alguns nomes, eu também não vou citar o nome de pessoas assim. Por coincidência, eu passo por uma forma de
pessoas, vou dizer, uma pessoa que se intitula o anjo, né? Ele abençoa, às vezes, saco de ração para Magali e para outros, e ele me proíbe de falar o nome dele. Ele manda lá e diz que é o anjo. Eu acho bonito, porque a Bíblia diz acho isso, interessante. né? Dá com a direita e esconde a esquerda, meu irmão. Então, assim, você não precisa de holoforte, você não precisa que as pessoas, ele deu. Não, faça de coração, plante a sementinha e deixe frutificar, vai te frutificar e você vai degustar do melhor. Então, assim, tem também, salvo engano, acho que no Poção também, patinhas solidárias, né? Então, as pessoas têm realmente pegado esta causa, né? Visto a Alice como exemplo, como o doutor também citou Magali. Eu mesmo falo com Magali todos os dias. Ela fala, pelo amor de Deus, me aguarde aí. Então, assim, não é brincadeira. A gente vê que o sofrimento, o que elas passam, né? Essa questão também do animal, a gente passa a entender que esse animal mais sofisticado, esse animal de madame, como a gente fala, esses são animais que adquirem também doenças de seres humanos, né? Então, assim, a gente precisa entender. O conhecimento, ele te liberta. E se você quer conhecimento, vai buscar na fonte mesmo. Então, assim, não é só criar o animal, e como a protetora falou, e complementar também pelo doutor. Não é pedra. Eu costumo dizer que quando eu olho para o meu cachorro, parece que ele é gente, cara. É um membro da família, né? É um filho, é um irmão. Ele olha para mim, ele me obedece. A esposa não, mas meu cachorro me obedece. Meu cachorro, ele me obedece, né? Então, assim, ele, quando eu falo, ele vem e obedece. Ele parece que realmente entende tudo. Estudos mostram, acho que o doutor pode falar mais do que a gente, que o cachorro, ele tem praticamente a mesma noção de uma criança de 2 anos. Sim, sim. Né? Então, se eu falo, Ralph desce da cama, ele desce da cama. Eu falo, tem coisas que fica assim boba de falar, Ralph, não é pra entrar. Ele fica esperando a minha ordem de entrar. Então, assim, são sentimentos que a gente vai passando e vai tendo essa experiência que vai nos enchendo de alegria, né? E nos comove muitas das vezes ver esses animais de rua. A gente brinca, tem alguns clientes que chegam assim, o meu cachorro adoeceu. E esse aí não adoeceu, né? Falou outro nome lá. Eu falo porque ele já tem essa resistência, né? Já tem os anticorpos que vencem essas doenças em si. Mas também se não fosse essa resistência, o que seria deles? Exato. O que seria Com deles? certeza. Né? Então essa adversidade que eles passam nas ruas é o que torna eles fortes, né? Então às vezes a dificuldade não é para nos destruir, é para nos fortalecer. Exato. Essa resiliência de estar sempre renovando e se fortalecendo é o que nos chama bastante atenção desses animais de rua. E uma coisa, eu queria só fugir um pouquinho do tema, uma coisa importante, a gente brinca, né? Quem faz o aniversário é a Centrovete, mas quem ganha o presente são os animais de rua. Parabéns para o Dr. Bruno, para a Açucena, com essa grande idealização. Conte com a gente costumou, eu falei até com a Alice um tempo atrás, a gente fazer o dia do animal. Né? Fizemos tudo, mas na última hora envolveu algumas coisas que não deu para a gente fazer, mas futuramente sim, com mais profissionalismo, observando quais são as reais necessidades de como vai ser feito, como o doutor está fazendo, toda essa mapeação, para onde vai, como vai ser arrecadado, entendeu? Então assim, os destinos já tem os destinos, então quando a gente tem um norte desse, é muito fácil caminhar. Então essa causa é uma causa muito nobre. Falando em cuidar... pode complementar. Só desculpando. Pegando seu gancho aí, eu queria falar também de outra ONG que vai receber também as doações. A gente acho que esqueceu de falar, a Luz tocou no nome delas agora. As Patinhas Solidárias, no nome de Aliane. Então Aliane. é uma ONG que vai receber também parte das doações aí, das ações. Aliane e Suzy, viu? Aliane e Suzy. Ah, Então elas sim, vão me bater, né? Aliane e Suzy. E falando em cuidados, ao qual a gente está citando aqui agora, o que vocês acham que todo mundo deveria saber? Porque a doação responsável é importante. Não é só pegar um animal, doar e não ter noção de cuidados. E quais atitudes esse cuidador deve ter diante desses bichos? Justamente. Um assunto muito bom aí. Porque muita gente acha que é só pegar o cachorrinho, levar para casa e dar ração. Não, vai muito além disso aí. Então, o primeiro passo, vacinação, prevenção de doenças. A gente previne vacinando. Vermifugação e a castração, que é muito importante. Justamente para a gente diminuir a população de animais na rua. Então, pegou o pessoal da associação, quando eles fazem a adoção, eles começam a mapear e rastrear como é que tá os cuidados desses animais aí. Eu acompanho uma Magali mesmo, uma cadelinha aí, que ela doou para uma pessoa, e aí a pessoa não estava cuidando bem, ela foi lá e tomou. E aí deixou numa casinha até achar um novo dono para ela. Acontece muito disso aí. Muita gente acha bonitinho, leva para casa, mas não cuida.
Então é muito importante. Vermifugação, vacinação e a castração e alimentação. A castração é tão importante quanto os demais ou ela é mais importante? Como é que... Todos são importantes, na verdade, né? Porque a vacinação a gente vai prevenir algumas doenças graves que a vacina previne, tipo sinomose, parvovirose, que são doenças bem, bem graves mesmo, se não cuidar são letais. E a castração para a gente diminuir a população e evitar doenças também. Perfeito. A castração em fêmeas, a gente consegue reduzir aí o índice de câncer de mama. Nos machos, a gente consegue prevenir o câncer de próstata, câncer de testículo. Então é muito importante aí. Continuando nessa indagação mais técnica, mais precisa do lado profissional, a castração é sempre citada como algo essencial. Mas afinal, como isso realmente ajuda na prática e por quantas campanhas, né, nessa campanha de castração gratuita ou acessível vão ocorrer? Você tem ideia quantas castrações você quer fazer ou quantas castrações você realiza no ano? Porque, tipo assim, eu entendo o lado técnico, profissional e também o lado empreendedor. Sim, tem um sim. limite também. Diante dessa pergunta, que você pode esclarecer para nós e para quem está nos assistindo? Sim, sim. É muito importante esse assunto também. Com relação à quantidade, eu não consigo te especificar agora, mas acho que eu já castrei mais de 5 mil animais. Tenho 15 anos de formado, então, incluindo muitos animais de rua. Então, assim, hoje a gente faz um trabalho também para ajudar o pessoal de rua. Lá na clínica a gente faz de 2 em 2 meses, a Sucena fica responsável por isso aí. 2 em 2 meses, ou de 3 em 3 meses a gente faz promoções de castrações, justamente para o pessoal menos favorecido, animais de rua. A prefeitura de Tucano também ajuda bastante. Sim. Eles pagam algumas castrações, faz um trabalho bacana também. E você falou do lado do empreendedorismo, então em alguns momentos não, né? Porque a gente não vive também só de caridade. Tem conta Isso. para pagar, tem funcionário para pagar. Então, É porque a gente tem que ser realista. claro, né? tem que ser realista. A gente faz nosso trabalho voluntário, trabalho nesse lado também de ajudar muito. A gente já chegou a fazer 100% gratuito alguns animais que a gente vê que a pessoa não tem condição, a gente faz. Não direto, porque a gente também tem conta para Isso. pagar, né? Quando a gente vê que a pessoa tem um pouquinho, dá para ajudar, então paga pelo menos a anestesia, paga a medicação. Então a gente consegue contornar Equilibrar. e no final ajudar aos menos favorecidos. E, Alice, questão de castração, como é que você... a sua experiência, né? Sim. Eu vou pegar aqui o gancho da fala do Dr. Bruno. Alguém para amaciar meu ego. Às vezes diz assim: nossa, Alice, você deveria ser uma veterinária. Pressupõe-se que se eu fosse veterinária, ia trabalhar, fazer tudo de graça. Sabe que a minha resposta? Ô, meu querido, não dá mais tempo. Agora eu quero lhe dizer que a irmã Dulce não era médica e salvou muitas vidas. Realmente. Então a gente tem N formas de contribuir Com certeza, dona Alice. para o bem-estar do animal sem ser um veterinário, né? Porque eu, apesar de ser nordestina, amar tanto esse turrão, tem uma coisa que eu vivo combatendo como professora e agora como protetora, que foi colocado pelos poderes públicos, a ideia de que nós somos, em palavras grosseiras, burros, né? Isso dói muito, né? A discriminação do nordestino, na minha época, todas as minhas colegas de infância, elas a única válvula de escape, não a única, eram as duas, ou casar ou ir para São Paulo. Eu bati o pé, nenhum dos dois. Eu quero viver com dignidade, eu quero estudar e eu quero ser uma nordestina que viva com dignidade e é aqui e agora. Entendeu? Então, essa cultura do coitadinho, ela vai levar ainda um longo tempo, né? O doutor Bruno deve passar por essa experiência. Existem os que são realmente carentes e existem os que se fingem, né? Eu acho que ele, como nós, se não tiver cuidado, é bastante usado também, né? Então, eu quero dizer o seguinte, que se a gente tem um coração grande. Eu lembro de um cachorro que foi atropelado no conjunto ali do Amadeu, né?
e as pessoas me pediram ajuda. Era um cachorro bem cuidado, de um casal de professores, mas até então ninguém sabia, né? E a pessoa da construção, a pessoa que estava me procurando, me pedindo ajuda, foi um dia que eu não podia sair de casa de hipótese nenhuma, porque eu estava cuidando de um idoso que estava sob minha responsabilidade, eu estava sócio com ele. E eu bati o pé, não vou, e comecei a passar as fotos, as coisas, e por sinal, a pessoa que primeiro me pediu ajuda disse assim, ó, o dono da construção disse que tem que tirar o cachorro daqui para amanhã. Peraí, o que é que tem nessa construção? Sabe o que era que tinha na construção? Uma pilha de blocos, que a pessoa jogava água no solo, na parte da tarde, botava o cachorro do lado de baixo, que dava sombra, na parte da manhã, do lado do pôr do sol. Entendeu? Eu disse, e esse miserável aí, ele vai engolir essa areia onde os blocos estão, porque não está sujando, não está danificando. Você sabe, no meio de tudo isso, dessa divulgação, quem foi que se propôs a acolher o cachorro até o dono aparecer, que até então ninguém sabia? Uma senhora que a casa dela não tinha onde botar uma cadeira, um tamborete, mas nem um alfinete. Ela pegou uma lona, uns panos, e ela arranjou uma galiota, foi buscar o animal, acolheu o cachorro na frente da casa dela, numa cerquinha, num terreno de terceiro, na sombra de um pé de acerola. E ficou ali jogando água e tentando deixar o animal numa situação mais confortável. Então, voltando a essa ideia, eu só salvaria a vida se eu fosse veterinário, é conversa para boi dormir. Quando a gente tem boa vontade, tem compaixão, sempre encontra um jeito. Eu digo, aí, se você não tiver nada e tiver prostrado, você pode fazer algo, sabe como? Orando. É melhor. Orando. Se já que não tem a atitude de... Para esses perversos abrandarem o coração. Então, gente, ó, todo ser humano, se tem compaixão pelos animais, ele pode sim fazer alguma coisa. Ele pode. Depende de querer. Existe aqui em Tucano ruas, que eu também não vou citar o nome, porque senão vai dar bode, em que as pessoas fazem vaquinhas e vão castrando as gatas, né? Faz o rodízio, faz a vaquinha. E isso é uma forma de controle. E dá certo. Nós temos a quantidade de animais de rua que temos hoje por conta da omissão das pessoas. Uma gata e uma cadela em 10 anos produz 10 milhões de descendentes. Caramba. Então, se criassem todos, né? Porque dificilmente se cria. Principalmente gato, porque o alfa vai e mata os filhotes para cruzar com a fêmea. Tem todo um cuidado que não é dado a eles e pouco sobrevive, o ciclo de vida é menor. Mas eu quero dizer, tô falando isso dos 10 milhões, da capacidade de reprodução que esses animais têm. Eu digo que o trabalho dos protetores para com a população de animais de rua é como se a gente estivesse apagando incêndios. Às vezes a gente acha um animal, a pessoa pede ajuda, faz uma vaquinha, vai no veterinário, pede ao veterinário para ser complacente com aquela situação. Oh, que bom, que beleza, o animal sobrevive. Quando pensa que não, o animal engravidou. Um problema que poderia ser encerrado ali em sabe-se Deus. Uma vez me chamaram para socorrer uma cadela que ela pariu 10 filhotes, uma vira-lata, 10 filhotes. Gente, desses filhotes, até hoje tem filhotes que não achou adoção. Os machos é mais fáceis. Agora, as fêmeas... Então, um animal, a população do animal de rua para ser controlada, precisa que cada pessoa tenha consciência disso. Porque, senão, a gente tenta, quando pensa que, não, já apaguei o fogo todo, o problema está resolvido. Basta deixar uma fagulha, o incêndio começa. Então, os animais é assim, porque essa que a gente cuidou, e porque por descuido do protetor, às vezes estava frágil, não foi castrada, deixou para castrar depois, aquele tutor não deu a devida importância, era um problema, passa a ser 10 problemas, depende da quantidade de filhotes que aquela fêmea, né? E você perguntou ao doutor Bruno algo sobre castração. Eu quero, doutor Bruno, só aproveitar a oportunidade para falar algo que acontece com frequência. O senhor sabe. Os TVTs, né? Que é o tumor venéreo transmissível, que não é só pelo o ato de cruzar, mas quando tem um animal de rua com TVT, ele contamina milhares com o qual ele se relaciona, né? Então,
não castrar um animal é super perigoso. É motivo de proliferação de doenças. Então, se o tutor tem um animal e ama esse animal, faça alguma coisa, renuncie uma cerveja, um fim de semana, uma roupa, qualquer coisa, mas castre. E eu acredito que está se criando uma moda, viu, doutor? De castração, dona Alice? A gente fala com frequência sobre os riscos das injeções inibidoras de cio. Sim. E com muita frequência a gente é chamado a ajudar animais que foi aplicada a injeção e que já está em trabalho de parto. Acho que a semana passada mesmo o senhor vivenciou essa realidade, né? Que teve uma pessoa sim, que ajudou. a cesariana que eu e fiz. cesariana, né? Eram 2 abandonadas, uma nós castramos e a outra que dividimos a despesa, deixamos a outra por conta do tutor. E o tutor vacilou e a cadela estava naquela situação. Então, eu acredito que até já é propósito. Dá o inibidor de cio, não tem certezas que o animal não cruzou, mas já está no cio, vai cruzar, a gravidez prossegue, mas não conclui. Isso. Mas e aí? Para nós protetores, ver um animal ali em trabalho de parto é um procedimento exclusivo de um veterinário. A gente não pode. Uma inflamação, uma coisa, uma gripe, a gente, de médico e louco, todos temos um pouco, e a gente usa as nossas habilidades, às vezes, para salvar a vida do animal, porque é de baixa renda. Agora, um animal obstruído ou em trabalho de parto, só um profissional. E tem sido muito recorrente. Animais em trabalho de parto. Eu não acredito que todos aqueles animais que têm nos pedido socorro, o dono não tenha conhecimento de que ele já estava no cio, né? E hoje em dia as pessoas têm acesso à internet, pode pesquisar, né? Pode tirar dúvida. Os nossos telefones, meu de Magali, de Neide, o Deus e o mundo sabe. Pergunte, tire dúvidas. Você pode salvar uma vida com uma informação. É questão de abraçar, de querer, de valorizar, de respeitar, né? Perfeitamente. Quer complementar, doutor? Dona Alice tocou num assunto muito importante aí, que é a aplicação desses inibidores de cio, né? O pessoal fala popularmente aí a vacina anti-cio, que tá errado. É uma medicação que o pessoal aplica para inibir o cio. Sim. Mas muita gente aplica em momentos errados. Então, assim, eu mesmo não indico a aplicação disso aí, eu prezo muito pela castração. Mas é uma medicação que está no mercado e o pessoal faz uso dela. Então, assim, geralmente o pessoal aplica, às vezes a gatinha ou a cadela já cruzou e aí interrompe a gestação, e esse animal que foi aplicado vai ter que ir para a cirurgia. E muitas vezes o pessoal não tem condição de levar e acaba levando a óbito esse animal aí. Então, assim, contraindico o uso desses inibidores de cio e prezo muito pela castração. Outro tópico que Dona Alice tocou é o TVT, é uma DST que transmite muito fácil aí entre cães de rua que estão se relacionando. Eu nem sabia que animal tinha Tem DST, DST bicho. também. É um tumor, só que é um tumor benigno, não é maligno. A gente faz quimioterapia, a gente consegue tratamento, só que é um tratamento caro. Então, assim, muita gente não tem condição. E geralmente acontece muito em animais de rua também. Interessante. Voltando mais para o projeto, a caminhada, a gente sabe que o que as pessoas devem entender, assim, ter os cuidados durante o evento, né, e o que vai rolar no evento e qual será o percurso? O percurso a gente vai para a caixa d'água, vai dar uma volta ali. Não vai ser um percurso longo, por causa pra gente evitar o sol quente e tentar diminuir qualquer risco, qualquer Começa a partir complicação. o A horário. partir de 7 horas da manhã. Pronto. Então vai ser um percurso curto. Durante o percurso vai ter carro de som. Quando chegar lá no final, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas doenças, sobre vacina, vai ter algumas conversas também. A gente vai disponibilizar água durante todo o percurso para os animais, para os proprietários também. Vai ter um lanchezinho também para o pessoal. Vai ter alguns brindes, algumas coisas que a gente vai estar dando também, fazendo algumas brincadeiras lá com o pessoal e dando alguns brindes A data? para os animais. Vai ser no dia 3 de agosto. 3 de agosto. Dia 2 é a inauguração da clínica nova e no dia 3 a gente faz esse evento aí. Então, se não estiver enganado, dia 2 no sábado e E domingo a caminhada. a caminhada.
E para quem ainda não se envolveu nesse projeto, nessa causa, ainda dá tempo? Dá tempo sim. Tanto quem queira participar da caminhada, tanto como patrocinador também. Então quem quiser fazer sua doação, esse dinheiro, lembrando que esse dinheiro não vai para ninguém, esse dinheiro vai ser todo revertido para ração, para a causa animal. Então a gente fala em patrocínio, mas não é para a gente não quer dinheiro de ninguém. Todo o dinheiro que entrar, toda a ração que entrar, tudo que entrar vai ser direcionado para as ONGs e para o pessoal que tenha menos condição financeira para receber esses alimentos. Pessoal, infelizmente a gente já está encerrando. Mas foi uma honra tê-los, você, em nosso espaço, compreender mais sobre a causa animal. Eu aprendi bastante, tanta coisa leiga que eu perguntei, que poderia ser bobagem, mas assim, para quem não está engajado, para quem não entende, acaba sendo informações muito, muito importantes. Pude perceber que o Dr. Bruno é muito didático em relação a passar informações, porque não é fácil a gente entender termos técnicos e passar para pessoas que não têm entendimento. É meio que um desafio. Sim. Mas o doutor, ele foi muito didático, sua fala muito compreensiva, assim, foi muito esclarecedor diante das suas argumentações. Quero agradecer também a Alice por ter aceitado o convite do grupo aí que envolve ao projeto. Ela aí que é referência, uma das referências da causa animal. Eu conheço a Alice aí há 30 anos, né? Chamou de velha, né? Eu também tô ficando velho. Mas é isso mesmo, graças a Deus. Então, velho é a estrada, né, Alice? Como diz o ditado popular. Mas assim, já fui na casa da Alice algumas vezes. Realmente é um baita desafio cuidar de animal. Realmente a gente acaba perdendo assim certas coisas da vida para acabar colhendo um animal que não tem como se proteger, não tem como ter o seu autocuidado. Então, parabéns, Alice. Parabéns a todos que estão envolvidos nessa causa. Parabéns, doutor, pelos seus 10 anos de clínica. Obrigado. Não parece que tem esse tempo todo, né? Porque é muito rápido, Bastante. muito rápido. Vale ressaltar que sua clínica também, você não tem aqui só em Tucano, exclusivamente em Tucano, tem outras cidades. Se quiser também expor um pouco mais do seu empreendimento, fica à vontade. Pronto. São 3 clínicas que nós temos. Começou tudo em Pombal. Eu formei em 2008. Quando foi em 2009, eu abri a primeira clínica em Pombal, a primeira Centrovet. Aí, com 2 anos depois, abri aqui em Tucano. A gente sentiu a necessidade, abrimos aqui. E depois em Nova Soure também. Então a Centrovet hoje está em 3 cidades. E dia 2, com fé em Deus, a gente vai inaugurar a clínica nova. Uma clínica muito moderna, uma clínica com muito mais conforto para os proprietários e principalmente para os pets. Então vem uma clínica novinha aí para o pessoal de Tucano, um centro cirúrgico muito moderno. Então o pessoal vai estar muito bem servido aqui de clínica veterinária em Tucano. Nova localização? Nova localização. Endereço, por favor. Rapaz, sério que eu não sei o nome ainda da rua. Eu posso acrescentar, porque eu já morei naquela rua. Fala aí, dona Alice, o endereço. Rua Presidente Kennedy, ponto de referência, a Sucena falou que é a Bomboniere Dantas. Isso. Mas antes da Bomboniere Dantas, desde os anos 70, quando eu vim estudar aqui, também entregando os pontos da minha idade, né? É uma padaria que já existia, a padaria do senhor Verinho. Sim. Pois então a clínica nova é na Rua Presidente Kennedy. Eu confundo muito rua. Lúcio, pode obrigado por compartilhar experiências diante de sua vida, compartilhar algo que só o seu animal aceita suas orientações, né? Algo muito cômico assim da sua parte, trazer essa realidade da sua vida. Também como um empreendedor, em estar engajado nessa causa, nesse projeto. E espero também que vocês possam falar suas considerações finais. E fica aí à vontade. O Lúcio vai falar. Isso, só para corrigir, porque ficou muito hilário e engraçado. Isso. Mas eu falei que ele não obedece à esposa. Tá, desculpa. É porque minha esposa é uma bênção, assim, é uma mulher sábia, né? Mulher que edifica a casa, então eu só tenho que agradecer a Deus por
essa bênção que o Senhor me deu, né? Diz que o homem não acha, o Senhor que dá a esposa a ele. Sim. E assim, em relação ao cachorro, eu aprendo muito com ele. Eu aprendo muito com ele. Como eu aprendi com vocês aqui, conhecimento não se troca, se multiplica. O Lúcio sai daqui preenchido mesmo, com basta conhecimento. Alice, Kainan, Dr. Bruno, para mim será sempre um prazer. Se chamar, a gente tá junto sempre, viu, meu irmão? E a frase, esqueceu? A frase é nas considerações finais, né? Já Já é? Pode dar início. Então, beleza. Então, vamos continuar aqui. Vou afastar um pouquinho. Eu quero agradecer, né, em primeira mão, primeiramente a Deus por essa rica oportunidade. Se não fosse por ele, eu não estaria aqui. Ao Dr. Bruno, né, a Sucena, que fica ali nos bastidores, mas é como o doutor fala, é um braço forte. Né? Então, por detrás disso aqui, Lúcio, Alice, Dr. Bruno, tem muitas pessoas que estão dando as mãos para fazer se impulsionar, né? Para que isso aconteça, e vai acontecer em nome de Jesus. Vai ser a gosto de Deus, por isso esse mês maravilhoso, né? Dia 3 de agosto. E é isso. Quando eu vim estudar aqui em Tucano, eu lembro que eu vi uma frase na moto da professora Alice, que se os seres humanos fossem civilizados como são os animais. Né? Isso eu achei, eu não vou mentir, eu a julguei, eu fiz o prédio. Essa mulher é louca, né? Ela gosta de sapo, ela gosta de animais. E hoje eu a entendo, né? E também abraço essa causa, né? Da Alice e das outras demais que também não estão aqui, a Magali, a Ney e outras mais, a Liane, a Suzy. Sintam-se abraçadas pela essa causa, caminhada, né? Essa idealização da Centrovet é para abraçar todos. Não tem exceção, aqui todos somos um só, com essa unidade para crescermos, né? E essa grande ideia que saiu do papel. Eu falo que aquilo que é bom é aquilo que sai do papel, que tem a ação de fazer. Eu acho que vai ficar um marco na história mesmo de Tucano, né? Como o doutor mesmo falou, com o apoio da prefeitura, com o apoio das outras partes organizadoras, a gente vai fazer um trabalho lindo e maravilhoso. E lembre-se, né? Se você não vir, só você não veio. Então vem com a gente, viu? Alice? Ok, eu estou sem palavras, né? Agradecer a oportunidade, né, de estar aqui. Foi com muito prazer, como eu falei no início. Agradecer a presença, né, de cada um de vocês, que eu acredito que esse momento surtirá um bom efeito em prol da vida animal. E vamos, né, até essa data, se empenhar para que tudo transcorra com muita paz, que haja adesão, né? Eu sempre falo que aquela parte bíblica que Jesus falou, a messe é grande, os operários são poucos, né? Então que Deus envie mais e mais operários, né, para essa messe que é a causa animal. Eu quero encerrar com a frase de Gandhi, que ele diz que se conhece a civilização de um povo pela forma que eles tratam os animais. Então, quando nós estivermos de coração aberto, aptos a amar estes seres, teremos uma sociedade pacífica. Muito bom, dona Alice. Perfeito. Doutor? Primeiro eu queria agradecer a você, Kainan, pelo espaço da gente estar falando um pouquinho aqui sobre nossa história. Muito obrigado. Aqui agradecer a Lúcio, é um parceiraço aí. Desde quando eu cheguei aqui, a gente vem se falando. Ele me indica, eu indico ele. Então, assim, é um parceiro mesmo. Dona Alice, muito obrigado pelo trabalho que a senhora faz em nome dos animais. E agradecer todos os parceiros aí que vêm ajudando, direto e indiretamente, nessa caminhada aí, nesse evento da gente. Agradecer à Prefeitura Municipal de Tucano, Cacá. Teve muita gente, eu fico com medo até de falar e esquecer de alguém. Mas tem algumas lojas aí que estão colado com a gente. A Casa do Fazendeiro, Tucano Rural, a Sertão Agropecuária. Então, assim, muito obrigado de coração por abraçar a causa. Tem muita gente aí, muito voluntário, muita gente que vai participar do evento. Eu estou com receio de esquecer alguém. Então, sinta-se todos abraçados aí. Muito obrigado mesmo de coração por fazer parte desse evento aí, dessa história aí da gente. Perfeito. Lembrando que
Mas antes que o Lúcio dê entrada nessa fala, se elas quiserem falar aí através do microfone do setup, fica à vontade. Lúcio, vá lá, você com essa voz de narrador de jogo aí. Lembrando que dia 3 de agosto o nosso encontro está marcado. É na praça, realmente ali da Caixa d'Água. Se você não vir, só você não veio. A Centrovet faz o aniversário, mas quem ganha o presente é os animais, né? Então venha com a gente, não fique de fora. Venha fazer parte dessa corrente do bem você também. Boa, Viu, Alice? Perfeito. E lembrando que o bate-papo acabou, mas aqui ainda tem muito bastidores, tem muita foto e também tem a nossa parede da fama, que todo mundo que vem aqui deve deixar sua assinatura, sua marca. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo podcast Casa das Ideias, transformando sua ideia, seu audiovisual e seu podcast em um conteúdo de sucesso.